meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Bate-Papo Cristão. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o nosso irmão Felipe, que vai estar aqui conosco, tratando sobre um tema que já eu falo. Em uma das nossas gravações passadas, nós iniciamos um bate-papo falando sobre a obra que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Mais propriamente, nós tratamos dos efeitos da obra de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus. Então eu gravei um vídeo com Alisson Campos falando sobre a reconciliação. Nós também gravamos um vídeo com o nosso pastor Bruno falando sobre a redenção. E hoje nós estamos aqui com nosso irmão Felipe e nós vamos estar tratando hoje a respeito da propiciação. Então, eu quero iniciar fazendo a primeira pergunta. Então, o que seria, Felipe, a propiciação, que é um dos efeitos, trazido para nós na obra de Cristo lá na cruz? Você pode falar para nós aí sobre a propiciação? Primeiramente, boa noite, a paz a todos. Esse nome propiciação, muitas pessoas até acham estranho, não é muito falado no meio evangélico. Muitas pessoas não conhecem até, muitos cristãos não conhecem até esse nome, mas a palavra propiciação em si, o significado dela significa aplacar ou satisfazer a ira, Então, quando se aponta para o termo teológico, aponta para as questões de Cristo Jesus, no que ele fez na cruz, é como se fosse assim, a morte de Cristo satisfez, aplacou a ira de Deus. Então, propiciação tem esse significado de aplacar, de satisfazer a ira de Deus. Por que isso? Porque Deus é um Deus santo e um Deus justo. Então, por ele ser santo e justo, ele não aceita de forma nenhuma o pecado. Então o pecado ele tem que receber a sua devida punição. Nós vamos para Gênesis e nós vemos que o ser humano se afastou da presença de Deus, quebrou a sua lei, quebrou o seu mandamento, e ali o Adão pecou e ali veio a queda. Então o pecado agora habita no ser humano. E o pecado necessita receber a sua devida punição. Então, o sentido da palavra propiciação, ela tem esse sentido de aplacar, de satisfazer a ira de Deus. Você falou isso aí, me veio à memória agora um texto de Jacó, quando ele está voltando da casa de Labão, e ele preocupado em se encontrar com seu irmão Esaú, e ele talvez ali com medo do seu irmão estar irado com ele, que quando ele sai da casa dos pais, o irmão dele estava irado, até com desejo de matá-lo. Então, quando ele está voltando da casa de Labão, ele envia alguns presentes para seu irmão, e ao que parece ali no texto, ele está enviando aqueles presentes para tentar aplacar a ira do seu irmão. Isso aí seria uma ilustração da propiciação? Isso ilustraria essa ideia de propiciação? Esse presente de Jacó para tentar aplacar a ira de seu irmão? Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus, ele desde a Antiga Aliança, vem se mostrando que Deus é um Deus que se ira. Agora nós devemos também entender uma coisa, o ser humano, como você bem falou, muitas vezes a ira do ser humano é um descontrole. Isso aqui tem que ser bem aceitível por nós. A ira de Deus não é um descontrole de Deus. Deus não está perdendo o controle das coisas. A ira de Deus é Deus satisfazendo a sua santidade, a sua justiça. Aplicando isso, ele está exercendo a sua justiça contra o pecado. Ele está dando a devida punição que o pecado tem que receber. Então, assim, às vezes as pessoas estão iradas e a ira do ser humano não é igual à ira de Deus, Ali pode ter alguma ilustração, mas há essa diferença, Porque o ser humano quando se ira, ele tem um descontrole. Deus não. Deus não tem descontrole nenhum, Podemos dizer isso também. Ok, mas de alguma forma aquele episódio
aponta, né? Nos mostra, né? Algum sentido para essa a propiciação. Muito bem. Então, Felipe, vamos para a nossa segunda pergunta. A gente pode falar alguma coisa de propiciação na antiga aliança? Eu queria que você trabalhasse mais essa questão, já que a gente está citando aqui texto do Antigo Testamento. Então, como nós falaríamos da propiciação ali no Antigo Testamento, tendo em vista a antiga aliança? Bom, nós vamos ver, tem um texto em Hebreus, capítulo 9, que vai apontar, que vai falar sobre a propiciação da antiga aliança. Devemos entender que o texto de Hebreus, quando o seu escritor escreve, é para fazer aquela mediação, aquela comparação, que Cristo está acima, né, da antiga aliança, né, todo aquele sacrifício apontado por Jesus. Quando falamos da propiciação na antiga aliança, nós vamos para o que Deus estabeleceu desde que Ele trouxe o povo de Israel, libertou o povo de Israel. Vemos que ali a propiciação na antiga aliança, a propiciação, a redenção, a justificação, eles estão todos entrelaçados. Veja, como Deus se ira contra o pecado, quando você vai para o resgate do povo de Israel, a última praga foi a dos primogênitos. Entenda, quando se via, o que é que Deus diz? Olha, pegue lá como o cordeiro e coloque o sangue ali nos umbrais e veja ali. Porque quando o anjo destruidor passar, quando ele vê o sangue, ele não vai passar, não vai acontecer nenhuma morte na casa de vocês. Então, não era o povo que estava lá, mas o sangue. Então, o anjo destruidor apontava para a ira de Deus, para o julgamento de Deus. Mas com o povo de Deus não acontecia. Ali nós vamos ver a redenção, né? Deus tirou o povo e estabelece a Páscoa. Quando nós vamos ver depois, durante o caminhar, nós vamos ver que Deus manda Moisés fazer uma obra grandiosa, que é ali a tenda do tabernáculo, né? Para o povo adorar ao Senhor. Então, nós vamos ver ali a arca, né? A arca da aliança. O que é que a arca da aliança significava? Significava a presença de Deus. A arca da aliança, existia uma tampa de ouro batido com 2 querubins. Aquela tampa significava, chamava-se de propiciação, né? Então, para que servia? Uma vez por ano, né, o sumo sacerdote, ele representava o povo e ele apresentava-se diante de Deus, apresentando o povo com sangue, não podia ser sem sangue. Então ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Ele pegava o sangue e aspergia e colocava ali naquela tampa. Então significava que estava aplacando, estava satisfazendo a Deus, para que Deus não viesse com ira contra a pessoa, contra o seu povo, contra o ser humano. Então, na antiga aliança, apontava para isso. Era uma tampa, né, de ouro batido, onde era colocado o sangue para aplacar, para satisfazer a ira de Deus, para que Deus não viesse e acabasse por causa do pecado, né? Então, na antiga aliança, apresenta isso. Nós vamos ver isso na antiga aliança. Nós vamos ver isso durante todo o decorrer, né? E nós podemos entender isso, já leva para outra questão, que quando da antiga aliança aponta tudo para a nova aliança, para Cristo, né? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3 que Cristo é a nossa propiciação, né? Você vai ver lá, versículo 24, 25, você vai ver que Cristo é a nossa propiciação. O que quer dizer isso? Jesus veio para a terra, o Deus grandioso, todo-poderoso se encarnou, e ele cumpriu toda a lei de Deus e ele foi para a cruz. Era necessário ser um ser humano, era necessário ser um homem. E Jesus veio, foi para a cruz, e quando Jesus está ali na cruz, ele recebe toda a ira de Deus. Quando Jesus está lá no Getsemane, muitas pessoas pensam que Jesus estava pensando nos cortes da mão, que não. Quando Jesus sua sangue lá, ele estava vendo o quanto era a punição, porque Jesus, sem nenhum pecado, ele vai para a cruz e ele recebe toda a ira de Deus. E a morte de Jesus satisfaz
ao seu Pai, satisfaz a Deus. Ele beberia ali naquele momento o cálice da ira, né? O cálice da ira de Deus, apontando para o que a antiga aliança falava. A antiga aliança apontava para Cristo. Aquele ato do sumo sacerdote, que ele vinha uma vez por ano, o sumo sacerdote ficava de pé, uma vez por ano chegava e oferecia aquele sangue. Apontava para Cristo. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi para a cruz, o seu sangue ali derramado, a sua morte, satisfez, aplacou ele de Deus, ao ponto de ele ressuscitar ao terceiro dia e estar à destra do Pai, assentado. O que é que significa isso? Importantíssimo. Significa que o sacrifício de Cristo foi satisfeito, Deus está satisfeito eternamente e plenamente e que não precisa de sacrifício. Sacrifício perfeito, né? Perfeito. Um só sacrifício. Um só sacrifício suficiente. Perfeito, suficiente. Por isso que a Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai. Quer dizer que ele não precisa mais ficar de pé, não precisa mais fazer nenhum outro sacrifício. O sacrifício de Cristo é perfeito, pleno, completo. Não precisamos de outro. Então, a antiga aliança já aponta para a nova aliança. Jesus é a nossa propiciação, né? Isso, irmão, isso, Alisson, e você, meu irmão, que está nos vendo, isso é maravilhoso para nós. Porque era para a gente estar no lugar de Cristo. Quem devia sofrer a ira de Deus éramos nós. Mas a propiciação, você vai ver lá em João, vai falar também em 1 João capítulo 2, vai falar também em 1 João capítulo 4. Você vai ver que a propiciação, Cristo ter morrido, foi a demonstração do amor de Deus para com o ser humano. Então, isso é muito maravilhoso para a nossa alma, para nós, né? Cristo se entregou, o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é único, nós não precisamos de mais nenhum sacrifício. Ele é pleno e satisfez totalmente a ira de Deus. Quer dizer que Deus está satisfeito eternamente, imutavelmente, não precisa mudar, não precisa ter outras coisas. Não, o sacrifício de Cristo soluciona e resolve tudo isso. Isso é maravilhoso. Então nós devemos olhar para esse ritual da antiga aliança, como você falou aí, que o sumo sacerdote entrava no santo lugar e conduzindo o sangue do sacrifício e aspergia, derramava ali sobre a tampa do propiciatório, para que Deus fosse propício ao povo, para que a ira do Senhor fosse aplacada. Então, nós devemos entender que aquele sangue ali, aquele sacrifício, aquele sangue aplacando a ira de Deus, na verdade aquilo era um sinal, né, apontando para Cristo. Né? Apontando para o Senhor. O Senhor, o Cristo Jesus estava sendo visto ali naquele ritual, aquele sangue, tudo aquilo apontava para, de fato, esse sacrifício perfeito, né, que ele veio fazer na nova aliança. O povo da antiga aliança, eles olhavam para o Messias que viria, para o Cristo que viria. Nós vemos e cremos no Cristo que já veio, né, e que voltará na sua segunda vinda. Então, ele é a nossa propiciação. Ele é o sacrifício perfeito que foi para o nosso lugar, entendendo por isso que a Bíblia diz que a morte de Cristo é expiação vicária, né? Significa substitutivo, né? Ele recebeu a pena no nosso lugar. Então, quando você escutar expiação vicária ou morte vicária, é morte substitutiva. Né? Ele não veio para morrer por qualquer coisa, não, ele veio para morrer no nosso lugar, no lugar do ser humano. Ele é a nossa propiciação. Amém, amém, meus amigos. Então, eu quero agradecer aqui a Felipe por esse tempo, né, de a gente estar aqui sentado nesse bate-papo, tratando sobre esse tema que é muito importante, muito relevante para os nossos dias, tema central do Evangelho do Nosso Senhor. Então, nós já tratamos da reconciliação, nós vimos que a obra de Cristo trouxe reconciliação entre Deus e o homem, né? O homem que era inimigo de Deus foi reconciliado. Nós também vimos que Deus redimiu, né? Resgatou o seu povo, né, que estava perdido de seus pecados.
e no próximo vídeo nós vamos concluir esses temas falando sobre a justificação. Deus abençoe sua vida. Você pode pensar sobre esse tema que nós conversamos, você pode pesquisar mais sobre esse tema e isso vai trazer amadurecimento para a sua fé. Deus te abençoe e até a próxima.